Boa noite, pessoal. Todo mundo está conseguindo me ver, me ouvir? Bom, é com grande honra que eu dou início, então, a esse mini curso para vocês, através do Rotaract Bebedouro. Hoje a instrutora vai ser a Cristina, e eu vou passar a palavra para ela estar se apresentando um pouquinho para vocês, e eu agradeço desde já a participação dela. A minha tela não vai estar mostrando para vocês, porque eu vou estar gravando essa aula para depois vocês poderem acessar no YouTube. E se tiver alguma dúvida, precisar de alguma coisa, pode me chamar que eu vou estar acompanhando pelo chat ou pelo WhatsApp. Tudo bem? Então eu passo a palavra agora para a Cristina. Boa noite, pessoal, tudo bem? Como o Guilherme me apresentou, eu sou a Cristina, né? Eu sou rotariana desde março de 2019, faço parte do Rotary Clube de Bebedouro. Agradeço primeiramente o convite aí para estar participando, né, junto com o Rotaract. O que eu vim aqui hoje fazer é compartilhar o que eu conheço, tá, desse tema. Então, eu sou profissional de RH, eu sou psicóloga, atuo em recursos humanos há 12 anos. E eu trabalho no dia a dia, né, com muitas apresentações e redações de texto. Então, o que eu trouxe para vocês hoje, tá, é o meu conhecimento desses temas de Word e de PowerPoint. Não tenho um conhecimento profundo disso, não sou técnica em informática, e se tiver algo que eu não consiga trazer para vocês, ou não consiga esclarecer dentro, né, do que a gente propôs aqui, de um Word e um PowerPoint básico, se eu não conseguir trazer para vocês, eu me comprometo eu estou no grupo com quem, não sei se está todo mundo lá no WhatsApp, mas eu estou no grupo também lá, depois eu me comprometo a buscar informação e tentar trazer para vocês, tudo bem? Eu vou compartilhar minha tela com vocês e eu gostaria de convidar, né, quem está participando aí, para participar junto comigo. Então, eu vou tentar fazer num formato dinâmico para ensinar esse tema para vocês. E aí, se vocês tiverem dúvidas no meio da apresentação, quiserem mais informações, eu quero que vocês podem ir perguntando, tá? Não fiquem acanhados. Como eu disse, a gente vai fazer uma troca de conhecimentos aqui. Então, se tiver alguma coisa que não esteja claro, se o ritmo estiver muito rápido, podem ir me sinalizando que eu vou fazendo aqui do melhor formato para poder atender vocês. Tudo bem? Então, só um segundinho que eu vou compartilhar a minha tela. Bom, acho que vocês já devem estar vendo aí, né? Ok aí, pessoal? Certo? Alguém só me sinaliza se está ok com a apresentação. Tudo bem? Bom, como eu falei para vocês, né, eu sou a Cristina, né, e vim trazer o Word e PowerPoint básico para vocês. Quando a gente fala de Word e de PowerPoint, a primeira coisa que eu queria passar de informação antes de iniciar, né, que os meninos me pediram aí, é para vocês marcarem a presença, tá? Que depois eles vão, acho que, certificar aí, né, Guilherme? Informou para o pessoal, foi pedido que vocês marquem a presença, eles vão informar para vocês o link no chat, tá? Então, depois não deixem de conferir para vocês poderem ter essa presença aí no curso. Então, a gente vai começar falando um pouquinho de Word, porque tem várias funções do Word e do PowerPoint que são idênticas, tá? Então, algumas coisas que eu vou explicar aqui para vocês aqui no Word, elas servem também depois para o PowerPoint. Então, vamos lá. O que é, né, o Word e por quê, né, para que ele serve? O Word é um programa, né, de processamento de texto, ele serve para a gente redigir textos mesmo, né? Então, ele foi criado para ajudar a gente a criar documentos com qualidade profissional. Muitas vezes a gente, né, antigamente, aí, eu ainda sou dessa época também, tá? A gente redigia as coisas numa máquina de escrever, né? Fazia textos, tinha questão de apagar, né, que era mais difícil. E o Word, quando com a entrada da tecnologia, ele substitui justamente essa função, tá? A função da nossa máquina de escrever de antigamente. Então, ele processa os textos e ele nos dá milhões de funcionalidades
para que a gente faça isso de uma forma profissional. Ferramentas excelentes para a gente formatar esse texto, né, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês, e ajuda a gente a organizar e escrever os documentos com mais eficiência. Então, ele tem muitas funções, tá? Eu queria deixar aqui para vocês que, assim, quando a gente fala desses programas, né, que fazem parte do Office, que é o Word, PowerPoint, Excel, né, o Outlook, a gente aprende muito fuçando realmente dentro desses programas, tá? Então, eu vou trazer para vocês aqui o conhecimento básico, mas é bem legal que depois vocês entrem e tentem acessar, buscar isso, né, recapitular aí tudo que a gente vai passar aqui. E depois vocês procurem ir além disso, né? Tem muita coisa bacana na internet também, no YouTube, para poder ensinar as funções um pouco mais avançadas quando vocês já tiverem craques nessa primeira parte, bem? Bom, então aqui, gente, para a gente passar de uma forma o mais dinâmica possível, tá? O que eu vou fazer com vocês? Eu vou parar o compartilhamento aqui, tá? E eu vou abrir realmente um texto do Word para a gente formatar juntos, para que vocês consigam ver como que a gente faz isso na prática, ok? Depois, esses caminhos, esses atalhos que eu vou usar para apresentar para vocês cada uma das funcionalidades, eu vou deixar para vocês também esse documento, tá bom? Com os caminhos, eu encaminho para os meninos lá mando no grupo do WhatsApp, e depois no final, se vocês quiserem deixar os e-mails, eu posso mandar também, tá bom? Deixa eu só pegar o texto base aqui para compartilhar com vocês. Bom, vamos lá. Acho que vocês devem estar vendo aí meu texto, né? Esse é um Word, uma tela do Word. Então, como que a gente vai fazer? Eu peguei aqui um texto da nossa página do Rotary Internacional, né? E coloquei aqui ela totalmente sem formatação. Do jeito que eu copiei algumas coisas do site, eu joguei aqui no Word. Então, conforme eu for explicando para vocês as funções, a gente vai formatando esse texto. Bem? Então, vamos lá. Para quem nunca teve nenhum tipo de contato, né? O Word, ele abre primeiro essa janelinha aqui maior, né? Essa página realmente em branco. E aí, vocês vão redigindo todos os textos aqui. E aí, como que a gente começa? Primeiro, pelo tipo de fonte. Vocês vão ver que aqui, ó, no texto que a gente está apresentando, cada tipo de fonte está de um jeito, né? Tem algumas de cores diferentes, ó, essa aqui está em preto, essas outras estão em cinza. A gente tem aqui, ó, letras diferentes, tá? Tamanhos de letra diferentes também. E aí, como que a gente formata tudo isso? Primeiro de tudo, tá? Quando a gente olha essa barra aqui em cima, é aqui que vão estar os atalhos. Então, a gente sempre vai, quando vocês olharem os atalhos depois no material que eu vou mandar de referência, vocês sempre vão encontrar assim. Então, como que eu mexo com a fonte do Word? Eu vou em página inicial, que é aqui onde a gente está, e fonte, tá? Que é aqui, ó. Então, página inicial, fonte. Sempre vai ser o primeiro atalho que vocês vão encontrar. Então, como que a gente formata? Se eu for pegar essa frase aqui e for colocar ela numa fonte Arial, por exemplo, né, que é uma letra que é bem convencional para a gente redigir textos, ó, ela tá com essa letra aqui, ó, Helvética, tá? Então, eu vou lá nessa setinha aqui do lado, procuro Arial, ó, tem vários tipos de Arial, tá? O comum, que é a mais comum, tá? A Arial e a Calibre são as letras mais usadas para redação de texto, quando a gente fala de textos básicos. Então, a gente coloca lá no Arial. Então, eu já mudei o tipo de letra aqui. Vocês estão vendo que aqui mudou? Aí, vamos supor que eu quero colocar isso aqui com um destaque. Então, eu quero colocar numa letra maior, tá? Onde que eu aumento o tamanho dessa letra? Da letra, tá? A gente tem aqui o número. Aqui, ó, vocês vão ver que conforme eu vou movimentando, vai mudando o tamanho da letra, tá? Então, até eu chegar, ele tem um limite aqui de 72, quando eu vou escrever algo numa página inteira. Ah, mas se eu vou colocar só uma palavra grandona que depois eu vou imprimir, eu só consigo até esse tamanho? Não.
Aí aqui, ó, vocês conseguem apagar e eu consigo fazer, por exemplo, aqui, ó, 120, tá? Então, vocês conseguem colocar essa fonte num tamanho ainda maior, ó. Aí dá para vocês escreverem uma letra com uma letra grandona em uma única página. Isso aqui a gente acaba usando bastante quando a gente vai escrever um aviso, né, para colar numa porta, né, quando a gente precisa de um texto maior e mais visível, tá? E aqui é uma outra forma da gente poder usar essa funcionalidade do tamanho da letra, tá? Deixa só eu voltar aqui as palavras, eu já vou mostrar para vocês também como a gente faz isso. Um segundinho. Aqui, ó, se eu já tenho, quando eu seleciono a fonte aqui, tá? Eu tô clicando com o meu botão mouse e segurando, então eu tô selecionando o texto. E vim aqui nesses dois azinhos, tá? Tá vendo? Tem um A grandão e um A pequenininho. O A grandão, ele vai aumentar a fonte automaticamente, então eu não preciso ficar selecionando aqui na setinha. O A pequenininho, ele vai reduzir, tá? E aqui tem uma função bacana. Aqui do lado tem a função maiúscula e minúscula. Ó, por exemplo, esse texto aqui, a gente tem as letras maiúsculas iniciando as frases, né? E tem as minúsculas compondo o texto. Se eu quiser colocar esse texto todinho em letra maiúscula, eu venho aqui, tá? Vou nos dois azinhos, coloco tudo maiúsculo e pronto. O meu texto está todo maiúsculo, tá? Então, eu não preciso redigir tudo de novo. As palavrinhas minúsculas, a mesma coisa. Eu vou aqui no minúsculo. Ah, mas eu quero só a primeira letra de cada frase, como estava anteriormente, maiúscula e o restante minúsculo. Então, a mesma coisa, vocês vêm aqui, primeira letra da frase em maiúscula, tá? Voltou lá do jeitinho que estava no começo. Se vocês observarem, tem mais algumas outras funcionalidades, tá? Para a gente colocar ao contrário também, certo? Que às vezes a gente redige o texto e ele acaba saindo errado. Ah, mas eu vou ter que apagar e começar tudo de novo? Não. Essa funçãozinha aqui vai ajudar bastante a gente nisso, tá? Organiza todo o texto para a gente. Às vezes a gente pega um texto que também está bagunçado para a gente poder fazer toda uma revisão e ele faz isso para a gente. Ok? Bom, mas eu fiz aqui, né, e eu queria voltar naquilo que eu tinha feito anteriormente. Como que eu volto? Aqui na nossa base superior, tá, nessa barra aqui de cima, onde fica o nome de quem está registrado aí no Office, tem essas duas setinhas. Essa setinha aqui, ela vai desfazer o que a gente fez. Então, se eu clicar nela, ela vai voltar o que eu estava fazendo antes. Ah, mas eu quero voltar lá no começo. Então, aqui, ó. Aqui já está do jeito que a gente estava mexendo antes. Ah, não, eu quero refazer. Volta do jeito que estava no final, da última versão. Então, você vai seguir para frente de novo, tá? Então, a hora que você acabou, não tem mais nenhuma opção para refazer ou para desfazer, ela para, tá vendo? Se eu continuo clicando, não acontece mais nada. Tudo bem? Pessoal, tudo bem até aí? Tá dando para entender? Vocês vão me dando um feedback, por favor, aqui para me ajudar, tá bom? Quero que vocês também participem aí, que seja bacana para vocês. Tranquilo? Podemos seguir? Vamos lá, então. Bom, e aí, vamos supor que esse texto aqui de baixo, eu quero que ele tenha uma outra cor, tá? Como que eu faço para dar uma outra cor para esse texto? Nesse mesmo campo, tá? Página inicial, fonte. Eu vou aqui, tá? Nesse pincelzinho aqui, ó, nessa setinha, mude a cor, tá vendo que aparece aqui, ó? Mude a cor do texto, ó. Cor da fonte. Então, aqui eu vou selecionar a cor que eu quiser. Então, eu vou pôr esse texto aqui em verde. E eu preciso dar bastante destaque para ele. Então, eu quero colocar ele em negrito, tá? Ele mais escuro. Então, eu vou vir aqui, tá? Nesse Nzinho que tá mais escuro também aqui no texto. Ah, mas é uma citação. Sabe quando a gente vai colocar alguma coisa que a gente está transcrevendo de um livro, né? Quando a gente transcreve na íntegra, né? Igualzinho tá no livro, que a gente tem que colocar entre aspas, né?
Então, normalmente a gente faz assim, né? Quando a gente vai transcrever. A gente põe entre aspas e a gente faz um itálico, tá? Normalmente não tem o negrito, mas a gente faz o itálico, que é essa outra letrinha aí aqui do lado do negrito. Ela deixa essa letra meio deitadinha, que quer dizer, normalmente, a gente usa isso para textos quando a gente vai fazer a citação, quando a gente está seguindo um texto na íntegra. A gente normalmente está usando copiado de algum outro texto, tá? De algum livro original. No itálico, eu quero só dar um destaque bem grande nisso. Então, eu quero sublinhar. Como que eu faço para pôr o sublinhado embaixo? É esse Szinho aqui do lado. Então, vocês clicam aqui, ele sublinha toda a frase que vocês estão destacando, tá? Ah, mas aí eu quero deixar claro que essa lei, a gente vê muito em lei isso, tá? Que esse trecho do texto, ele não está mais valendo, tá? Eu não posso tirar ele, mas eu quero deixar evidente que ele não vale mais. Com o que eu posso estar usando? A gente usa normalmente aqui, ó, o taxado, tá? Esse taxado, quando você clica em cima dele, ele vai riscar o texto. Então, o texto continua aqui, mas ele fica evidenciado que ele está anulado. Então, é mais ou menos quando a gente... Sabe quando a gente escreve na mão, que a gente, né, põe entre parênteses e risca em cima, né, para indicar que aquilo está inválido? É essa mesma função. Em legislação tem muito isso, quando eles alteram algum trecho da lei. A gente vê muitos textos com esse recurso. Certo? Bom, e aí, o que mais que a gente tem aqui também nesse campo de fonte? Ah, eu quero pegar esse texto aqui, ó, como o Rotary faz acontecer. E eu quero dar um destaque como se eu estivesse grifando com um marca-texto. Como que eu faço isso? De fonte também, nessa outra setinha, na cor do realce do texto. Clica aqui na setinha e vocês vão escolher a cor que vocês querem, tá? Então, eu quero pôr em preto e destacar em branco, que é algo que normalmente fica bem evidente, tá? Então, vocês mudam a cor da fonte, tem que selecionar de novo aqui. E faz toda a parte de grifar, né, do realce do texto em preto. Então, você inverte a cor da fonte com esse grifo e você dá um destaque para a sua fonte. Isso é bem bacana quando você quer chamar a atenção dentro do seu texto para alguma coisa. Acho que a maioria de vocês aí são professores, né? Esses recursos de chamar a atenção, de colocar recursos visuais com cores nos textos, são bem interessantes, tá? Eles costumam ser bem úteis aí para fazer com que o aluno se atente que aquele ponto é importante. Tudo bem? Bom, então tá, a gente aprendeu aqui a primeira parte, tá? Os recursos principais, né, do que eu tenho aqui, para a gente fazer o básico de uma formatação de fonte. Ah, mas aí o que mais que eu posso estar fazendo aqui? Esse texto, por exemplo, ele está aqui centralizado no meio da página, ok? Como que eu faço para ele ficar certinho lá no canto, como se eu estivesse escrevendo um texto, né, na sequência? A gente vai mudar de campo, tá? A gente vai sair daqui onde está o fonte e a gente vai aqui para onde está o parágrafo, tá? Aqui no parágrafo, a gente tem essas linhas aqui, ó. Nessas linhas, a gente tem o justificar, a gente tem o alinhar à direita, alinhar à esquerda e o centralizar. Vocês estão vendo que aqui, ó, quando eu coloco em cima grifado o texto, ele está aparecendo centralizar, porque o texto está aqui no meio. Se eu clico aqui no ajustar à esquerda, o texto vai todo para cá. No alinhar à direita, o texto vai todo para lá. E se eu coloco no justificado, ele alinha o texto conforme o espaço que eu tenho dentro das margens, tá? Então, ele vai deixar bem certinho aí dentro das margens. Ah, e aí, como que eu faço para fazer um parágrafo aqui? Então, vamos supor que esse seja a primeira parte do texto e eu vou fazer um parágrafo. O jeito mais fácil, tá, gente? Vou dar os caminhos também aqui mais simples. Dentro no nosso computador, a gente tem uma tecla que chama Tab, tá? Ela fica do lado esquerdo do nosso computador. Aqui no meu notebook, ela é a terceira tecla, mas ela é uma tecla Tab. Vocês apertando ela já vai dar um parágrafo, tá? Ah, mas eu quero fazer um parágrafo mais profissional, né? Vou redigir um texto maior. Então, vocês vão abrir aqui, ó, nessa setinha aqui do canto, o campo de parágrafo.
E aí aqui vocês vão alinhar certinho como que vocês querem esse recuo de parágrafo. Então, eu quero à esquerda um recuo de 1 centímetro e à direita do texto eu quero um recuo de meio centímetro. Quando eu dou um OK, vocês estão vendo que ele mudou aqui? Tá? Então, ele já recuou o texto. Por que que ficou esse espaço? Porque ele é um texto que está justificado, tá? Se eu coloco ele como alinhado aqui, ele vai voltar ao que eu estava fazendo antes, tá? Ele já fica juntinho aqui com o ponto. Bom, o que mais que eu consigo fazer de recurso de parágrafo? Eu também tenho a opção de espaçamento. Se eu coloco espaçamento, por exemplo, de 12 pontos, tá? Ele vai aumentar o espaçamento entre os parágrafos. Tá? Então, se eu coloco aqui, ó, espaçamento, eu selecionei 2 parágrafos, ok? Então, eu coloco espaçamento, 12 pontos. Ele vai aumentar sempre esse espaço dos parágrafos. Aqui, gente, quebra de linha e página. Acho que aqui eu não vou entrar tão a fundo, não, que acho que vai complicar um pouquinho para vocês. Espaçamento entre linhas, tá? Esse aqui é bacana também quando a gente precisa deixar o texto mais espaçado. Duplo, tá? Olha lá, tá vendo? A gente aumentou aqui. Isso aqui é legal quando você vai fazer avisos também, que você precisa separar todo o texto, deixar ele mais longe. Então, se eu volto aqui, ó, espaçamento entre linhas, 1,5. Eu reduzo aqui. Você pode escolher o quanto você quer, tá? Então, aqui, ó, 1,5, 2, 3, 3,5, ele vai ficando mais longe. Sempre aqui no parágrafo. Vai nessa setinha aqui do canto e vocês abrem aqui no cantinho. Tudo bem, pessoal? Até aqui? Alguma dúvida aí? Se vocês tiverem, abre o microfone. Como eu tô com a apresentação, eu não consigo ver o chat. Tudo bem? Qualquer coisa, podem abrir o microfone e ir perguntando. Bom, outra questão bacana aqui que a gente tem nesses recursos. A gente tem esse pincelzinho aqui na área de transferência. Então, página inicial, área de transferência. O que a gente tem com esse pincelzinho aqui? Ele chama pincel de formatação. Ele vai copiar a mesma formatação que você faz em um texto para outro. Então, vocês lembram que aqui, ó, eu fiz, né, esse efeito com o preto e o branco aqui, e vamos supor que eu queira copiar esse mesmo efeito nesse texto aqui de baixo. Então, como que eu faço isso? Eu passo o meu mouse selecionando em cima desse texto, clico no pincel, e aí, aonde eu for, vocês estão vendo que aqui ele tá com o pincelzinho, ó, aonde eu clicar em cima, ele vai trazer a mesma formatação para o texto. Isso dá bastante dinamismo na hora que a gente está escrevendo o texto. Ajuda bastante no dia a dia. Então, às vezes, você, todos os títulos que eu vou colocar aqui, vamos supor que a gente vai usar nesses aqui, ó. Todos esses títulos, eu vou usar essa mesma formatação. Eu copio aqui, pincel de formatação, e aí eu vou, educação para refugiados, alfabetização de adultos, você tem sempre que voltar lá, tá? Capacitação de professores, então você não precisa fazer um por um toda a formatação, você faz em um e copia para os outros. Tranquilo? Então, a gente conseguiu aqui, ó, colocar todos os títulos igualzinhos usando o pincel de formatação. Isso que eu estou mostrando para vocês, eles existem iguaizinhos no PowerPoint. Quando vocês forem montar apresentações, montar os slides, são exatamente os mesmos recursos. Então, eu vou entrar um pouquinho mais a fundo neles aqui, para vocês poderem depois ter facilidade também com as apresentações. Beleza? Bom, outro tipo de coisa que a gente usa bastante. Eu preciso inserir uma imagem aqui. Eu estou fazendo esse texto e eu preciso inserir uma imagem. Como que eu faço isso? Eu vou aqui no outro campo, tá? Aqui na nossa tarja aqui de cima. Eu vou no campo inserir. No inserir, eu vou procurar imagens. Inserir imagens, eu vou procurar aqui no meu computador, tá? Onde está essa pastinha do Rotary. Curso Rotary.
E aqui eu tenho umas fotos, tá? Umas imagens aqui que são umas figurinhas. Vamos supor que eu vou inserir essa imagem aqui desse troféu aqui no nosso texto. Então, eu seleciono a imagem e vou inserir. E aí, ela já está aqui na minha página. Ah, mas ela ficou muito grandona. Como que eu diminuo isso? Vocês vão no cantinho da imagem, vocês vão ver que a setinha muda, e aí você arrasta, tá? Segura com o mouse com o botão direito e arrasta. Ah, e como que eu movimento para ela ficar, por exemplo, aqui no meio? Você pode tanto usar esse recurso aqui, tá? Que você vai na opções de layout, para você colocar aqui centralizado, do lado, no meio. Ou você pode fazer assim, você põe aqui o cursor do lado. Ó, eu vou voltar, dar uma setinha para o lado e uma setinha para baixo. Então, eu estou lá na base da minha figura. E eu vou dando... Desculpa. Aí. Vou dando espaços. A instrutora falhou aqui, acho que não funciona, só funciona no PowerPoint esse. Então, aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, alinhado com o texto. Mas não estão funcionando aqui, peraí. Agora ele tá andando. Eu tô arrastando, tá, com as setinhas, ó. Então, eu consigo arrastar para a direita, para a esquerda, e aí eu centralizo a figura aqui no meio. Então, inserir a figura aqui no meio. Ok? Deu para entender, pessoal? Desculpa a falha aí. É com a setinha, tá? Colocam aqui e vão arrastando. Em cima da figura, ó. Eu seleciono a hora que aparecer as bolinhas. A gente vai com as setinhas do lado. A gente tem 4 setinhas normalmente no teclado, aquelas que ficam uma para cima, uma para baixo, uma para a direita e uma para a esquerda. Então, com essas setinhas, vocês movimentam, ó, para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. Tudo bem? Então, aqui a gente inseriu a imagem no texto. Ah, mas eu queria inserir uma forma, tá? Então, eu preciso colocar um retângulo aqui na minha apresentação, no meu texto. Como que eu faço? Eu vou novamente inserir e eu vou colocar formas. Aí, aqui no formas, tem um monte de tipo de forma. Uma que é bem legal, que a gente acaba usando bastante, que depois vocês vão ver que eu usei no meu PowerPoint também, é essa aqui, por exemplo, ó. Quando a gente vai selecionar, igual a gente faz, né? Eu uso os colchetes para a gente usar o texto. Então, vocês conseguem colocar essa forma aqui dentro do próprio texto. Essa função também existe no PowerPoint, tá? Ah, mas ficou azul. Quando vocês colocam, automaticamente ele normalmente é azul ou preto. Como que eu mudo a cor? Vocês vão ver que quando vocês clicam em cima, ele dá uma opção de formatação, que fica aqui em cima. Aí você vai no preenchimento da forma, e vocês, aqui, ó, se for uma forma que for um quadrado, um retângulo, uma forma cheia, vocês vão ver que vocês mudam a cor. Se for só uma forma como essa que eu coloquei, que tem um contorno, vocês mudam aqui, ó, contorno da forma. Ó, aqui ela fica roxa, azul, amarela, verde, azul, do jeito que vocês quiserem, tá? Então, essa é uma opção de inserir forma. A mesma coisa, vocês inserem aqui, ó, por exemplo, como eu comentei, inserem um triângulo, um retângulo, aí vocês colocam e vocês desenham arrastando o mouse. Então, vocês colocam a figura, vai aparecer formatar, preenchimento da forma. Ah, eu quero colocar uma tarja amarela para chamar a atenção aqui nesse material. Preencho de amarelo. Eu posso contornar também de amarelo, por exemplo, de vermelho, para ficar mais em destaque. E como que eu escrevo dentro dessa forma? Você clica em cima da figura e com o seu botão direito do mouse, você vai abrir essa caixinha, clica com o direito, abre esse rol de opções que eu estou apresentando para vocês. Aí vocês vão em adicionar texto. E aqui eu posso colocar atenção. Ah, mas ficou branco e pequenininho. Aí é a mesma questão da formatação de texto. Seleciono, página inicial, fonte,
Vou colocar ela em vermelho para combinar aqui com a margem. Ah, eu quero maior. Da letra e aumento. E aí, isso é bem bacana também para vocês inserirem nos textos quando vocês precisam dar um destaque para o que está sendo redigido. Tudo bem até aqui? Vamos passar então, pessoal, para a parte das tabelas. Quando a gente tem algum tipo de texto que precisa ter uma tabela, então, eu apresentei, né, um texto sobre perfil do consumidor e eu preciso dar um texto indicando as cidades onde moram essas pessoas e o número de consumidores que reclamaram, vamos supor, de um determinado estabelecimento. Então, eu vou inserir, tá, esse campo, tabela. Quando eu vou inserir tabela, ele vai me dar essas opções aqui, tá? Esse monte de quadradinho que vocês estão vendo aqui. Vocês vão vendo que quando eu vou passando o mouse, ele vai abrindo a tabela já aqui na página. Se eu quero uma tabela que eu vou colocar o nome da pessoa, vamos supor, eu vou colocar o nome, a idade e quantas vezes ela reclamou lá do serviço do estabelecimento. Então, eu vou colocar assim. E aí, eu selecionei 3 colunas, tá? No inserir, tabela, selecionei 3. Ah, minha tabela tá pronta. Joia. Então, eu vou lá e vou escrever nas linhas o nome, idade e número de reclamações. Quero centralizar essas informações. Como que eu faço? Mesmo processo do texto. Eu vou aqui, seleciono. Aí eu vou de novo lá na página inicial, onde fica essa parte de parágrafo. São sempre os mesmos critérios, tá? Todos os mesmos recursos que a gente usa, a gente também vai usar nas tabelas. E aqui vocês vão escrevendo, tá? O nome, a idade, o número de reclamações. Então, a sua tabela está inserida. Existe a opção também, para quem manja um pouquinho de Excel, aí de você colar uma tabela direto do Excel. Mas aí a gente já teria um Word um pouquinho mais avançado, mais intermediário aí para a gente, talvez seja tema para um próximo curso aí. Mas é um recurso bem simples para a gente usar nos nossos textos aí do dia a dia. E aí, como que eu quero? Vamos supor que eu tenho um número de linhas, mas eu quero mais linhas. Como que eu coloco isso? Eu clico em cima dessa planilha, tá? Dessa tabela. Com o meu botão direito do mouse, eu vou abrir novamente essa caixinha. E aí, aqui nessa parte aqui de baixo, ele vai me dar essas opções. Então, ele vai me dar a opção de inserir linhas. Então, eu vou inserir abaixo, acima, à esquerda ou à direita. Então, eu vou colocar linhas abaixo. Então, toda vez que eu clicar aqui, ó, ele vai colocar uma linha abaixo para mim. Ah, mas eu já redigi um texto e aqui eu preciso colocar acima desse V. Mesma coisa, inserir linha cima, tá? Então, ele vai para cima de onde eu tô, para às vezes vocês não perderem a sequência de onde já foi digitado. Dentro desse processo, eu quero mudar a cor de letra, do número, o que que eu faço? A mesma coisa de sempre, tá? Página inicial, recursos de fonte. Vocês sempre vão usar esse mesmo critério. Então, está inserida a minha tabela. Ah, eu quero inserir uma coluna, porque eu lembrei que eu preciso colocar aqui o nome da cidade onde essa pessoa mora. Como que eu insiro isso? Botão direito do mouse, mesma coisa, tá? Botão direito do mouse, aparece essa outra caixinha, mesma caixinha. Aí eu vou inserir aqui no meio. Espera aí só um pouquinho. Deixa ele voltar aqui. Inserir. À esquerda, tá? Então, eu inseri uma coluna aqui. É sempre da onde você selecionou, ó, inserir. À direita, ele vai inserir outra coluna. Então, ele vai entender que ele precisa te dar mais espaços. Se você colocar esquerda e direita, ele vai te inserindo colunas. Se você colocar acima e abaixo, ele vai te dando linhas. Ok? Tudo bem? Então, vamos lá. Próximo ponto.
Eu estou passando um pouco rapidinho, tá, gente? Que a gente tem bastante coisa de PowerPoint também. Se vocês quiserem que volte depois alguma parte, tá joia? Bom, como que eu faço a configuração da página? Então, eu coloquei a página aqui. Como que eu faço para essa página ficar deitada, né? Que a gente fala, eu preciso deitar a página depois para imprimir isso deitado. Como que eu faço? Vocês vão em arquivo, tá? Desculpa, gente. Layout, orientação. Aí vocês escolhem, tá? Retrato ou paisagem. Então, se eu colocar paisagem, tá vendo? Ele deitou a página. E agora eu escrevo tudo na horizontal. Eu preciso voltar do jeito que estava. Orientação, dentro de layout, orientação, retrato. Voltei do jeito que eu estava antes com a página. Tudo bem? Outra informação legal aqui. Eu quero diminuir as margens dessa página aqui, né? Vocês estão vendo que ela está com uma margem grande. Como que eu trabalho com as margens? Você vem aqui e ele vai te dar umas opções pré-estabelecidas, que normalmente são mais fáceis. Mas, eu quero estabelecer qual que vai ser o tamanho da margem. Margens personalizadas, ele vai abrir aquela caixinha igualzinha do parágrafo. E aí ele vai te dar a opção de quanto você quer na margem superior, de quanto você quer na margem esquerda, inferior e direita. A mesma coisa do parágrafo. Aqui ele também te dá a opção de retrato ou paisagem. Aqui, quando você vai imprimir, às vezes ele pede o tipo de papel, né? O papel, quando a gente vai imprimir, o papel da impressora faz a diferença. O tamanho A4, que normalmente é o que a gente usa, aquele sulfite, ele é o tamanho padrão aqui, mas é um papel ofício, então vocês têm que mudar o tamanho do papel, senão a hora que você imprimir, acaba cortando o documento, então acaba cortando o texto que você colocou. Mas eu quero uma coisa mais fácil, mais pré-estabelecida. Como que eu deixo essa margem pequenininha? Vai lá em margens, estreita. Então, aqui, ó, ele já deixou bem menor. Se vocês olharem aqui, por exemplo, nessa parte do texto aqui, vocês vão ver que ele já está bem aqui em cima da base, né? Bem aqui em cima do cabeçalho. Então, ele já diminuiu as margens. Eu quero uma margem normal. Volta aqui no margem normal. Eu quero uma margem larga, bem grandona. Margem larga, o texto ficou todo lá no meio da página. Então, a gente vai aqui no margem. Mas eu escrevi um monte de coisa nesse texto, e aí eu tô precisando achar onde foi que eu escrevi a palavra analfabetismo. Como que eu procuro isso de uma forma fácil? Às vezes a gente tem muitas páginas escritas, né? Então, vamos lá. Página inicial. Aonde que eu procuro isso com mais facilidade? Localizar. Aqui, ó. Página inicial, editando. Eu vou em localizar. Ele vai abrir essa caixinha aqui do lado esquerdo. E aí eu coloco lá, analfabetismo. Dou um enter. Ele já vai me mostrar, aqui grifado em amarelo, aonde essas palavras estão escritas no meu texto. Então, fica bem fácil, às vezes, quando vocês querem procurar uma parte do texto que vocês já escreveram, sem ter que ler, principalmente quando são textos extensos, é só colocar o localizar. Mas em lugar de analfabetismo, eu queria que todos os lugares onde eu escrevi essa palavra aparecesse analfabeto. Eu escrevi errado no texto todo. Como que eu substituo todas essas palavras? Vocês vão em substituir, vai colocar analfabetismo, né, como está escrito aqui, substituir por analfabeto. Substituir tudo. Fechar. Vocês vão ver que aonde estava essa palavra, ele substituiu por analfabeto. Bacana, quando vocês querem mudar um termo do texto, dá para fazer com uma palavra só que você escreveu, ou se você tem várias vezes escrito errado no texto, você substitui tudo de uma vez. E isso ajuda bastante aí no dia a dia, tá? O que mais? Vamos ver aqui. Borda da página. Borda da página, quando a gente vem aqui em design,
ele vai me dar as opções para eu colocar aquela margem, tá, em volta do meu texto. Então, eu vou aqui em Design, plano de fundo da página. E aí, aqui, borda da página. Aí, aqui ele me dá aquelas opções, sabe? A gente vê bastante isso em currículos, que a pessoa coloca uma caixinha em volta do texto. Então, se eu der um OK aqui no caixa, ó, vendo? Ele colocou em todo o meu texto. Isso aqui é legal quando a gente vai fazer capa também de trabalhos. Então, ele coloca toda a borda aqui no meu texto. Ah, eu quero tirar essa borda, eu não gostei. Dá um voltar aqui em cima. Aí, vou lá de novo. Vou pôr uma borda em 3D, ela fica mais grossa. 3D. Ela vai dar um outro visual quando você imprime, tá? Aqui, quando a gente vê no computador, não dá a opção. Ah, eu quero a borda com uma sombrinha ali do lado. Ela vai ficar mais grossa do lado de cá, né? Tá vendo que do lado direito ela tá um pouquinho mais grossa? Ela tá uma sombra. Ah, eu quero uma borda personalizada. Então, eu vou colocar ela toda tracejada, assim, ó, bem grossa. Coloca dessa forma, tá? Tá vendo? Ela tá com uma sombra e mais um tracejado. Isso é bem legal quando vocês querem fazer trabalhos, imprimir alguma coisa para ficar mais bonito, para dar um destaque no texto. São recursos visuais. Ok? Tranquilo até aqui, gente? Tô preocupada, vocês estão muito quietinhos. Tá dando para entender? Tá, sim, tranquilo. Então, tá bom. Bom, vamos lá. Outro recurso bacana que a gente coloca aqui nos textos, deixa eu só tirar as bordas aqui, senão fica ruim para a gente ver. É o recurso de cabeçalho e rodapé. Então, como que eu coloco um cabeçalho e um rodapé na minha página? A gente usa bastante isso quando a gente vai fazer documento, por exemplo, no rodapé da página, de todas as páginas que eu escrever, tem que ter o endereço da escola, tá? Então, como que eu utilizo isso? Você vai lá em inserir, aqui na caixinha de cima, rodapé, tá? E o mesmo processo que eu vou fazer para o rodapé, ele vai fazer para o cabeçalho. Então, eu vou lá no em branco. E aí, aqui, ó, vocês estão vendo que ele abriu uma caixinha aqui? Quando ele abre o rodapé, eu não consigo inserir fora dele, eu não consigo escrever fora dele, tá? Eu não consigo escrever aqui, eu só vou conseguir escrever no rodapé. Se vocês clicarem no topo da página ou no rodapé 2 vezes também, ele também abre, tá? Do mesmo jeito que eu fiz aqui agora, eu só cliquei, ó. Vou subir essa caixinha aqui para ficar mais fácil. E ele me deu a opção do rodapé. Então, eu vou colocar lá, Escola Estadual XXX. Tá? Então, todos os rodapés, tá? Em todas as nossas páginas, vai aparecer esse rodapé. Então, tudo que vocês colocarem, em todas as páginas, quantas vocês fizerem, vai aparecer esse rodapé. A mesma coisa para o cabeçalho. Ah, eu quero colocar aqui em cima a data. Ouro de 14 de setembro de 2020. Todas as páginas que eu colocar, lá em cima já vai estar esse cabeçalho. Certo? É a mesma coisa quando a gente fazia manualmente isso. Então, cabeçalho e rodapé. Inserir. Ah, eu preciso numerar essas páginas. Aonde eu vou? Inserir, número da página. Aí, aqui vocês vão colocar, tá? Início. Então, vocês vão colocar para começar do 1, ou no cabeçalho, ou no rodapé. Vamos escolher aonde tá? Que vocês vão colocar essa numeração. E inserir. Vocês vão colocar também, se vocês querem, mais para cá, mais para lá, que é o alinhamento. Aonde você quer esse número. Mas é sempre nesse ponto aqui. Inserir, número de página. E aqui ele vai te dar todas as opções para você formatar e inserir esses números. E aqui você remove se você desistiu da ideia. Clica 2 vezes no meio do texto, volta para o texto que você estava escrevendo. Certinho? Outra coisa bacana, por exemplo, esse texto aqui. Eu quero colocar todos esses textos, todo esse texto com um marcador na frente, tá? Então, para poder sinalizar que são vários itens. Seleciona o texto, vai aqui em parágrafo novamente, página inicial, parágrafo. Setinha nesses marcadores, ó, biblioteca de marcadores. Ah, eu quero colocar setinha. Então, setinha em todos.
porque eu selecionei tudo, tá, gente? Vocês podem fazer diferente, por exemplo, nesse aqui, bolinha, e no de cima, setinha. Ou no de baixo pode não ser nada também, e no de cima, a setinha. Fica bem legal para vocês elencarem tópicos. E aqui é o mesmo critério para a gente usar aqui com numeração. Então, esse aqui, eu quero colocar que ele é o número 1. Então, eu vou aqui, vocês têm a opção de número decimal também, tá? Tem a opção de número romano, vocês podem procurar tudo aqui na nossa biblioteca de numerações. Então, aqui, ó, a gente vai colocar, por exemplo, número romano, item 1, 2, 3, 4, 5, né, tudo direitinho. Você, eu quero colocar um pontinho aqui na frente de cada texto. Então, um pontinho aqui na frente do texto. Então, aqui no parágrafo, você sempre vai definir, principalmente, essa questão de como que você coloca tópicos. E aqui é quando você coloca ele separado em vários níveis, né? Então, por exemplo, capítulo tal, né, versículo tal. Quando você coloca, por exemplo, textos bíblicos. Então, tem essas numerações diferentes. Então, você consegue colocar a lista em níveis, certo? Bom, acho que do básico dessa primeira parte é isso. E aí, como que eu salvo, né, esse documento? Eu fiz todo esse documento aqui, como que eu vou salvar ele? Eu vou em arquivo, salvar como. Aí, quando a gente abre aqui, nesse campo, por exemplo, eu vou salvar na minha área de trabalho. Então, eu vou em procurar. Aí, eu vou aqui do lado, no seu computador, vai aparecer quais são, aqui são os arquivos que eu tenho no meu computador, tá? Vai aparecer o de vocês. Desktop, então, é a minha área de trabalho. Então, eu vou colocar texto, final, Rotary. Aí, eu vou salvar em Word mesmo, editável. É só eu dar um salvar aqui. Mas eu quero salvar ele em PDF, quando ele vira uma imagem. Sabe quando vocês pedem para receber um e-mail, alguém pede, por exemplo, currículo, né? Envie em PDF. Como que eu salvo em PDF? Eu vou aqui, ó, no tipo, tá, do documento, e aí ele vai abrir esse rol de opções. Vocês vão clicar em PDF, e vai lá e dá um salvar. Quando eu salvar em PDF esse texto, o que vai acontecer? Eu vou aqui na minha área final, na minha área de trabalho, para vocês verem. O texto está aqui, ó. Ele virou uma imagem. Deixa eu só ele abrir aqui. Então, ele virou um PDF. Agora, você não consegue mais editar. Eu estou digitando aqui em cima dele, tá? Vocês não conseguem mais editar em cima dele. Então, todo texto, quando as pessoas pedem para que eles não sejam editáveis, eles pedem para a gente salvar em PDF. Quando você vai enviar um arquivo para alguém, normalmente, a gente salva em PDF. Não que a gente não tenha a possibilidade de abrir isso aqui, existem recursos na internet para isso hoje, mas é mais difícil, tá? Então, fica mais seguro, vamos dizer assim, o texto, e ele vira uma imagem para você compartilhar isso de uma forma mais bonita do que no Word, que é um texto, que é um programa para você fazer edição. Aqui seria uma versão final. E aqui eu quero deixar uma dica legal do Word para vocês, que é quando a gente vai, para quem tem o Microsoft Office, né, que é esse pacote desses programas, quem tem o 2019 ou o 365. Aonde que a gente vê isso, né? Quando a gente vem aqui no arquivo, vocês vão ver que aqui, ó, em conta, aparece, ó, arquivo conta, aparece isso aqui, ó. Então, ele te dá qual que é a informação do seu Office. Ó, o meu é o Office 365. Quando eu uso o Office 365 ou o Office 19, tá? Do 19 para frente, ele tem essa opção aqui, ó, editar. Que é uma opção muito bacana quando a gente precisa redigir um montão de texto. O que a gente faz aqui? Eu vou fazer e vou mostrar para vocês, tá? Então, eu vou colocar o ditar e eu vou ler um texto pequeno aqui para vocês. Deixa eu pegar alguma coisa aqui do meu lado para a gente compartilhar aqui juntos. Tudo ao vivo, tá? Através das práticas tradicionais do jejum, da esmola e da oração,
expressões do empenho de conversão Aqui, gente, vocês estão vendo que eu estou digitando o texto e ele está escrevendo? Ele está usando a formatação que eu já tinha colocado, né, inicialmente, por isso que está ficando tão espaçado. Mas tudo que eu estou falando para vocês, ó, eu não estou com as mãos no teclado. Ele está escrevendo. Então, por que que isso é bacana? Às vezes, em vez de você digitar um texto enorme, né, que você precise transcrever aí, um texto que está em um livro, você pode ir editando e depois você só faz as formatações conforme a gente passou aí inicialmente, né? Eu organizo a fonte, ponho vírgula, vou fazendo todas as correções necessárias. Então, esse recurso é bem legal quando a gente tem textos extensos aí, em vez de ficar digitando horas e horas aí. Você vai lendo o texto e, claro, ele entende algumas coisas erradas, você vai fazer uma revisão depois. Mas o grosso, mesmo o pesado do texto, de digitar muitas páginas, vai te poupar bastante trabalho aí. Então, é uma opção bacana aí para vocês que normalmente tem muita coisa para transcrever, né, para textos aí, algumas coisas que vocês precisam digitalizar. Tranquilo? Então, essa é a primeira parte, tá? A gente está com o tempo apertadinho, vou tentar passar mais rápido da apresentação. Vocês estão com tempo? Meninos do Rotaract aí, a gente consegue estourar um pouquinho? Tudo bem para vocês, gente, para a gente passar o PowerPoint? Acho que bastante gente aí está querendo saber das apresentações, né? Só me deem um sinal aí, podem colocar no chat que eu estou vendo. Podemos seguir? Pode. Tá bom. Tá dando tudo bem aí para vocês, para entender? Tá fácil? Muda o jeito? Vão me dando feedback aí que eu quero que a gente aprenda juntos aí. Tudo bem, pode dar sequência. Tá bom, pessoal. Bom, eu vou fechar aqui, então, esse primeiro texto. E eu vou abrir agora, então, um PowerPoint. Eu vou abrir uma apresentação para a gente fazer juntos. Mesmo esquema, tudo bem? Só um segundinho. Vamos lá. Eu vou abrir aqui eu trabalho na Lynx, né, uma empresa de tecnologia. E esse aqui é um treinamento que eu montei o ano passado, com alguns slides aí de PowerPoint, tem bastante slide, e ele tem todos os recursos que a gente vai mostrar aqui. Então, eu vou abrir ele, porque a gente eu vou falando e vou fazendo junto com vocês, bem? Completo aqui, para usar de modelo. Então, vamos lá. O que a gente tem no PowerPoint, né? O PowerPoint, ele é um arquivo, né, em definição, só para não abrir novamente a tela lá para vocês, mas ele é um arquivo para edição, né, e montagem de apresentações. E aí, gente, o critério mais legal do PowerPoint é a criatividade de quem está fazendo, porque ele tem inúmeros recursos, mas ele não tem uma forma, é assim que faz, né, é assim que monta o slide. Não existe uma regra. Então, aqui, para vocês verem, esse aqui eu criei tudo da minha cabeça, tá? Então, vocês podem fazer do formato que vocês quiserem, do jeito que vocês acharem que fica mais legal, das cores que vocês acharem que precisam usar. Quanto mais criativos vocês forem nas apresentações, mais elas vão ficar divertidas e atrativas para o público que vai estar assistindo. Então, caprichem nesses slides. Vamos entender um pouquinho, vou explicar os recursos, mas a criatividade aí vai de cada um e eu tenho certeza que vocês vão arrasar aí nas apresentações. Depois eu vou compartilhar com vocês também um material bacana que eu tenho que dá dicas para fazer super apresentações. É um material bem legal que dá umas dicas até de como você monta os slides, né? Dicas para fazer com que eles fiquem mais instrutivos e divertidos, até dicas de como que você se posiciona para falar, tá? Com as pessoas. E isso vai dar grandeza para o dia a dia de vocês nas apresentações, nas aulas. Não é fácil, né, gente, chamar a atenção das pessoas quando a gente está fazendo apresentações, aulas aí pela internet. Então, caprichem principalmente nas cores, aí nos recursos, para ficar bem bacana. Então, vamos lá. Como que eu começo isso? Vamos supor que eu comecei do nada, tá? Então, eu quero começar a colocar um novo slide.
eu venho aqui em página inicial, vocês vão ver que é muito parecido com o que a gente tem no Word, né? Muito semelhante. Eu vou em página inicial, novo slide. Aqui ele abre sempre para baixo, tá? Então, vamos supor que eu quero começar com ele. Eu vou por aqui em cima. Nesse novo slide, eu vou estabelecer um layout para ele. O que é isso, tá? Eu posso usar ele assim, em branco, do jeito que ele está aqui, e colocar o que eu bem entender, ou eu posso usar os layouts sugeridos pelo programa. Dentro desse layout, a gente tem lá título e conteúdo, então eu coloco um título, ele já vai me dar um tamanho de fonte bacana para título, um tamanho de fonte bacana para texto. Você tá vendo que ele mesmo já sugere, né? Então, ó, a fonte está no 44 aqui, calibre 44, e calibre 28 para o texto. Ah, mas eu quero outro tipo de slide, não é um slide de texto. Eu quero um slide com... Vamos pensar aqui. Eu vou colocar um gráfico no meu slide. Então, por exemplo, eu vou comparar dois gráficos. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o slide de comparação. Ele já te dá tudo bonitinho aqui. Você pode colocar um gráfico aqui, gráfico 2 aqui, e inserir. Ah, esse aqui fala de X, esse aqui fala de Y. Isso aqui se refere a probabilidades. Qualquer coisa assim, tá, gente? Então, ele vai te dar opções se vocês têm pouca familiaridade com o PowerPoint. Isso aqui é bem bacana, porque dá um início, um pontapé inicial bem legal. Agora, para quem já tem um pouco mais de facilidade, pode usar a tela em branco, começar do zero aí, que, né, fica à vontade aí para fazer quem já está mais familiarizado. Aqui, vocês estão vendo que eu estou escrevendo nos slides? Aqui do lado direito do meu computador, ele já está aparecendo aqui ideias de design, né? Quando eu coloco aqui, ó, se eu vou aqui, em página inicial, design, ideias de design, ele vai me dar ideias de como que essa página ficaria mais legal. Ele não está me sugerindo nada, tá, de interessante, mas quando você está escrevendo alguma coisa diferente, ele pode aparecer aqui do lado gerando ideias. Olha lá, você está vendo? Ó, a mesma página que eu tenho aqui, ele está me dando sugestões aqui do lado de como que ficaria legal para montar esse slide. Ajuda muito no dia a dia isso, tá? Porque às vezes você está sem imaginação, sem ideia de como que você formata a tela, e ele te dá umas ideias bem legais aqui. Então, ó, tá vendo? Ó? Olha que bacana que fica assim. Ele usa as mesmas cores, os mesmos itens que você tem na tela, mas ele vai te dando ideias diferentes aí de como colocar. Mas se vocês não quiserem nada disso, mesmo o botãozinho lá de cima do voltar, fecha ideias de design e pode criar à vontade. Então, como que eu uso as fontes aqui, né, dentro do PowerPoint? Exatamente igual ao do Word, a mesma coisa. Página inicial, fonte, eu tenho exatamente os mesmos recursos. As letras, tamanho da letra, negrito, itálico, realce, cor do tema, é a mesma coisa, tá? Igualzinho tudo que vocês aprenderam agora lá no Word. Então, essa parte eu nem vou passar, ela repete igual. O que mais que a gente tem aqui que é bacana? Vamos supor que eu quero repetir esse slide, mas eu só vou mudar o título, mas eu quero esse mesmo desenho, esse caderninho, tudo igual. Então, como que eu vou colocar para repetir esse slide? Eu vou aqui em cima do slide, novo slide, e aí aqui embaixo, ó, tem lá, duplicar slide selecionado. Eu clico aqui, ó, ele duplicou. Então, aqui eu posso usar o mesmo tipo de slide para falar de outra coisa, tá? Ponho aqui, falo do que eu quiser, usei o mesmo formato. Quando você está falando de um mesmo tema, né, e você quer repetir as telas para que elas fiquem iguais, esse recurso é bem bacana. Agora, a dica de prática, né? Se você clicar com o botão direito em cima do slide, ele também te dá essa opção facinha aqui, tá? Novo slide, duplicar slide, excluir slide. Ele te dá todas essas opções aqui no mouse, sem ter que clicar aqui nos painéis do programa. Dica prática essa, tá? Para facilitar no dia a dia. E aí, como que eu insiro, por exemplo, uma imagem, né, aqui dentro do meu texto? Primeiro, vamos aqui no... Deixa eu só pegar aqui pela minha sequência para eu não me perder aqui com vocês, né? Então, vamos lá. Então, eu vou tirar isso daqui
E vamos supor, primeiro, que eu quero inserir uma tabela, tá? Então, sobre o que nós vamos falar hoje? Eu vou colocar em formato de tabela. Como que eu faço isso? Inserir, igualzinho a gente faz no Word. Tabela, e aí você lembra dos quadradinhos lá, né? Lembram lá? Ele dá o mesmo número de quadradinhos, coloca aqui para mim, só que ele já dá desenhadinho, porque ele é um arquivo, né? Ele é um programa de imagem, então ele já vai me dar bonitinho, tá? Então, a linha aqui, arrasto ela com o meu mouse. Ah, mas eu quero de outras cores. Você tá vendo que a hora que eu clico em cima da tabela, ele já abre esse monte de opção aqui? Ah, eu quero com verdinho, com azul, com amarelo. Ah, eu quero fazer do meu jeito. Tudo, tá? No design, em cima da figura que você clicar, ele já te dá um monte de opção de design para você criar o estilo da tabela. Ah, o tipo de borda. Eu quero pôr bordinha, linha em tudo, ó. Tem uma borda. Sem nada. Ah, eu quero só em cima. Tá aqui. Ah, eu quero só embaixo. Tá aqui também. Então, ele vai te dando todas as opções para você montar a sua tabela, e aí você escreve dentro dela, igualzinho a gente fez no Word. Como que eu vou para a próxima coluna? Setinha para frente. Escrevo de novo. Setinha para frente. Escrevo de novo, tá? Mesma coisa. Como que eu edito esse texto? Lá no campo de fonte. Igualzinho vocês fazem no Word. Tudo bem? Isso é legal para vocês deixarem quando precisa apresentar números, dados, né, informações de pesquisa. Fica bem bacana. Tentar dar o nosso desfazer aqui para voltar no texto que eu tinha anteriormente. Então, voltando, ó. Tá, gente? A dica prática. Ctrl Z. Ele faz a mesma função, tá? Mesmíssima coisa. Então, às vezes, no dia a dia é mais fácil, mais rápido usar o Ctrl Z do que usar aqui na setinha aqui em cima. É a mesma coisa, é só um atalho. Né, inseri a minha tabela, agora eu quero inserir uma imagem aqui. Como que eu insiro uma imagem dentro desse meu texto? Vamos inserir essa imagem aqui. Então, eu vou lá no botão inserir, igualzinho a gente fez lá no Word. Imagens, dentro do meu computador, né, dentro dos arquivos que eu tenho, a minha imagem que eu quero inserir. Então, eu quero inserir, por exemplo, essa bola de cristal aqui. Essa bola de cristal, clico nela e dou um inserir. Ela tá aqui. A mesma coisa, tá, gente? Vou reduzir. E vocês estão vendo que toda vez quando eu clico em cima de um elemento que eu inseri no texto, ele me dá uma opção de formatar. Então, é uma dica bem bacana. Quando eu quero cortar, vamos supor que seja uma imagem maior. Deixa eu só inserir uma outra aqui, ó. Uma coisa bacana. Então, eu tenho uma imagem maior aqui, né? Tem um rapazinho aqui doando sangue. Vamos supor que eu quero cortar essa imagem, eu quero deixar só a parte do rapazinho, eu quero tirar a parte de onde está o coração. Como que eu corto isso? Se eu clicar em cima dessa imagem, tá. Aí aqui do lado, tá? Quando a gente vai em tamanho, ele vai me dar a opção cortar. Eu clico em cortar, ele vai aparecer essas bordas aqui do lado. Eu arrasto, tá? Apenas essa borda que eu quero cortar e clico de novo no cortar. E tá prontinho. Recortou a minha imagem. Aí vamos supor que essa foto aqui, ó, vocês estão vendo que ela é uma foto quadrada, certo? Eu quero fazer ela uma figurinha redonda. Aqui que fica mais fácil para vocês entenderem, ó. Fica mais bacana para explicar. É, aqui, ó. Então, eu tenho esse rostinho aqui dessa mocinha. Travou aqui, gente. Ela tá aqui. E aí eu quero fazer, sabe quando a gente vê muito em convite que a forma, né, o rostinho da pessoa tá redondo, assim, tá numa forminha redonda, ela não tá quadradinha assim. Então eu vou lá no cortar, nessa setinha de baixo. Cortar para demarcar forma. Então eu quero cortar ela para ela ficar redondinha. Eu vou procurar, ó, clico em cima, vou na forminha redonda. Cliquei na forminha, deu recortar ela redondinha, tá? Quando eu colocar, é que aqui o fundo tá roxinho, peraí. Vocês estão vendo aqui que já tá aparecendo a bolinha, né? Quando eu recortar, tá? Quer ver? Ó, eu vou tirar ela daqui, vou colar ela aqui, ó.
ela ficou redondinha, tá? Se eu demarcar o contorno dela, ó, vocês vão ver que a imagem tá redondinha. Isso aqui é bem legal quando vocês vão colocar fotinhos. Ah, então eu quero colocar a minha foto como professora aqui na minha apresentação. Eu colocar redondinho ali, vou fazer um convite, né? Fica bem bacana colocar assim. Então, é um recurso que a gente acaba usando muito. A gente vê bastante em slides aí. Então, vamos lá. Outras questões sobre formas. Agora, eu quero inserir um ícone. Essas figurinhas que eu estou usando, né, que eu estou inserindo aqui, eu peguei elas da internet. Mas da onde que eu posso inserir algumas que já tem dentro do programa? Eu vou em inserir, aí eu vou em ícones. Tá? Aqui dentro de ilustrações, eu tenho essas caixinhas aqui, ó, tem formas, que é igualzinho a gente aprendeu lá do Word, né, que se eu inserir assim, eu ponho uma bola, e se eu quero inserir um ícone, tem o programa me dá opções disso, então, ó, aqui de protagonismo, eu quero inserir um ícone que tenha a ver com a minha apresentação, ele vai carregar. Aí, ele vai me dar dentro de alguns critérios aqui, tá, um rol de opções. Então, vamos colocar que eu quero falar, nós estamos falando aqui de educação. E aí, eu quero colocar que a pessoa que é protagonista faz uma boa apresentação. Então, ela vai lá, eu clico nesse ícone. E tá aqui, tá? Então, quando a gente não tem um banco de imagem legal para a gente usar, para fazer ícone da minha apresentação, eu poderia, por exemplo, substituir por esse que tem aqui na minha apresentação. E aqui a mesma coisa, ó, cliquei em formatar, opção para eu trabalhar essa figura. Então, eu quero mudar a cor dela. Então, você vai no preenchimento do gráfico, olha lá, ela ficou vermelhinha. Eu quero contornar em roxinho para combinar. A roxinha de novo. Então, clicou em cima da figura, ó, de qualquer uma das coisas que você inseriu, ele te dá todas as opções de formatação. Aí é só vocês fuçarem mesmo, que dá muito recurso bacana para poder fazer efeitos. Então, esses são os ícones, tá? Inserir ícone é um outro recurso bem bacana que o programa dá para a gente. Tem um monte de opção, ó, vou só passar para vocês verem. Então, fica muito legal para deixar as apresentações mais bonitinhas. Depois eu vou passar para vocês o site também, onde eu pego essas figurinhas bonitinhas coloridas aqui, ó, que eu pego todas elas, ó, tá vendo? Na minha apresentação tem bastante, ó. Eu pego elas num site na internet, tudo gratuito. E eu vou mostrar para vocês onde vocês pegam esses ícones bonitinhos. Vou no site depois. Bom, então aqui, esse é o recurso para a gente inserir ícones e formas. Aí eu tenho um texto, né? Vamos supor que eu tenho esse texto aqui, ó. Como assumir o protagonismo, tá? Vocês estão vendo que é um texto que ele tá, né, um título, né, e uma palavra de destaque e um texto, uma palavra de destaque e um texto. Ele tá tudo dentro de uma mesma caixinha. Eu tenho um recurso para deixar esse texto mais bonito. Como que eu uso isso? Eu vou selecionar todo o texto, e aí eu vou lá, ó, no mesmo ponto, inserir, Smart Art. Isso aqui, gente, é muito bacana para vocês usarem para mudar o formato do texto, para fazer ele ficar mais divertido para as apresentações. Então, por exemplo, isso aqui é uma lista, certo? Que eu estou apresentando. Então, dentro das opções de listas, eu tenho todos esses formatos aqui. Então, ó, se eu colocar assim, ó, vocês estão vendo que ele vai fazer... Peraí, deixa eu... Ele soltou. Então, em vez de inserir, aqui eu vou aqui, ó. Seleciono o texto, converter em Smart Art. Isso é quando você já tem o texto, tá? Então, eu coloco aqui e ele vai colocar para mim texto dentro dessas caixinhas. Mas aí, você tá vendo que ficou tudo igual a caixinha? Eu posso mudar a cor, tá? Se eu quiser alterar as cores, ó, ele vai mudar, você vai ter a opção no design, mesma coisa, tá, gente? Clicou em cima, ele dá a opção de você mexer. Cor, modelo, tipo de fonte, ele vai te dar todas as opções. Inserir um novo aqui. Deixa eu pôr um novo slide aqui para vocês entenderem. Smart Art. Por quê? Eu quero montar uma hierarquia. Por exemplo, esse aqui é o diretor, esses aqui são os professores. Como que eu monto isso? Aqui. Ele vai me dar todas essas opções de caixinha. Aí, então, é uma hierarquia vertical. Normalmente, a gente usa essas caixinhas assim.
certo? Então, por exemplo, ó, um bem clássico, bem tradicional. Diretor, supervisor, eu não sei quais são, tá, gente? Estou chutando aqui só para vocês terem uma ideia, tá? Professor 1, professor 2, professor 3. Então, aqui, vocês conseguem montar as hierarquias do jeito que vocês quiserem. Ah, mas eu não quero montar hierarquia, eu quero montar uma lista, tá? Então, como que fica legal para você ramificar? Inserir Smart Chart, por exemplo, um ciclo, tá? De processo processual, né? Coisas que são cíclicas. Ó, então aqui, clico nas bolinhas, ciclo. Então, aqui é o passo 1, 2, aqui é o passo 3, aqui é o passo 4, aqui é o passo 5. Vocês estão vendo? Ele dá até a setinha, ele dá a opção de você mudar as cores, ó, e fazer coloridinho. Se quiserem, ó. Quando eu clico em cima da figura, já abre todas essas caixas que eu tô mostrando para vocês, tá? Ó. E aqui dá para vocês fazerem manualmente também. Clicando com o botão direito, vocês podem copiar, colar mais uma. Posso mudar a fonte só dessa aqui, tá? A cor só desse aqui. No formatar, preenchimento da forma, ó, só esse aqui deixei laranjinha. Do jeitinho que vocês quiserem. As apresentações ficam muito mais bonitas. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, em alguns que tem alguns tipos de... Ó, tá vendo? Aqui, ó, as coisas que se entrelaçam. Esse aqui é um Smart Art. Esse é um Smart Art. Esse também é. Então, a apresentação fica muito mais bonita quando a gente usa esses recursos, para ela não ficar só texto, 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 né? Então, vocês tem vários deles e vocês podem inserir figuras. Ó, por exemplo, tem de relação também, né? Tipo, esse é positivo, os pontos positivos e os pontos negativos, para você fazer sei lá, dentro de uma palestra. Então, ele te dá também essas opções, olha, já aparece para você, você põe da cor que você quiser. Aqui, ele sempre vai aparecer das cores dos temas que eu usei, mas dá para vocês fazerem como quiser. Ó, esse aqui também é um Smart Art. Esse aqui é um outro recurso. Então, aqui são opções que vocês têm para deixar a apresentação mais dinâmica. E acreditem, tá? Fica muito mais legal visualmente quando a gente olha dessa forma. Então, esse é o nosso Smart Art. Como que eu insiro para fazer uma caixinha de texto aqui no meio, né? Vou escrever um negócio aqui na página em branco. Coloquei um novo slide lá em branco. Como que eu escrevo? Eu vou no Inserir, Caixa de Texto. Aqui na parte de texto no cantinho. Inserir caixa de texto, ele vai me dar opções. E aí, eu não quero tudo isso. É só ir clicando em cima, quando aparecer essa setinha aqui com as 4 pontinhas, podem ir tirando, tá? Ó, por exemplo, eu quero só essa caixa de texto aqui, ó. Deixo só essa, arrasto ela, e aqui eu vou escrever, ó, boa noite. Vou colocar uma figurinha. Uma forma, do jeito que vocês quiserem, tá? Para inserir um texto novo, inserir caixa de texto, igualzinho do Word também. Rodapé e cabeçalho, gente, é idêntico, é a mesma coisa que vocês fazem lá também. Aqui no slide, tá? O que a gente faz de diferente? Aqui você pode inserir data e hora no seu slide. Aqui você pode inserir o número do slide, se você colocar aqui, ó. E aqui você pode fazer o rodapé, ó. E bebedouro. Para todos. Vocês estão vendo aqui, ó, quando eu coloco no modo apresentação, deixa eu tirar daqui. Vocês estão vendo aqui embaixo? Parece um roteiro e bebedouro. Vocês podem usar esses rodapés aí para fazer uma assinatura aí das suas aulas, fica bem bacana. O nome da sua matéria, para os alunos não confundirem os materiais, fica bem legal. Que mais? Deixa eu pensar aqui. O hiperlink. Então, vamos colocar uma informação bem legal aqui para vocês verem, ó. Se eu estou nesse texto, aí aqui, eu quero colocar dentro desse texto, um link para eu abrir uma página do Rotary. Então, eu quero falar que todo rotariano é protagonista e eu quero mostrar o site do Rotary no meio da minha apresentação. Como que eu faço isso? Eu vou aqui, ó,
Vocês vão aqui, ó, inserir. Primeiro, peraí, deixa eu clicar aqui dentro da apresentação. Inserir, tá? Você tem que clicar para aparecer na apresentação. Inserir, link. Clicou aqui, ele vai te abrir um monte de opção. Vai aqui embaixo. E aí vai abrir essas janelinhas aqui do lado. Aqui você vai procurar aonde está o que você quer apresentar. Então, por exemplo, eu quero apresentar a página do Rotary Internacional. Como que eu apresento? Eu vou clicar em página da web ou arquivo, e aqui no endereço eu vou colocar o site do Rotary, ó. www. Já até apareceu aqui, porque eu fiz o teste com esse. myrotary.org. Dou um OK. Então, tá vendo? Apareceu aqui o myrotary.org. Ah, mas como que eu linko isso para abrir? Quando eu colocar no modo apresentação, que fica aqui embaixo, ó, na nossa barra aí aqui de baixo, entra no modo apresentação, nessa telinha. Depois eu vou ensinar a fazer esses efeitos aqui dessa cortininha. Quando eu clico aqui, tá? Quando eu coloco no modo apresentação, isso aqui vira um link. Então, no meio da minha apresentação, eu estou falando, olha, todo rotariano, né, a pessoa que desempenha, ocupa o primeiro lugar no acontecimento, é um protagonista. Vamos conhecer sobre o Rotary, que tem protagonistas. Como que eu faço? Eu clico aqui, e ele vai abrir para mim, claro que a gente precisa ter internet, se for um link de internet, né? É a página do Rotary. Ele tá acessando a internet aqui, ó. Com as mãos aqui, ó, ele tá abrindo sozinho. Então, ele foi lá e abriu a página do My Rotary, tá? Então, aí você pode mostrar para as pessoas o que você queria mostrar dentro desse site. Sua apresentação continua acontecendo. Depois você volta para a sua tela e segue sua apresentação. Volta no modo apresentação e segue com as suas telas, certo? Esse recurso também pode ser usado de outra forma. Por exemplo, vou remover aqui. Dentro dessa palavra, quando eu falar de protagonista, eu quero colocar um texto, tá? Então, eu quero que abra um documento. Como que eu faço isso? De uma palavra do texto pode ser qualquer uma, tá? Eu posso clicar aqui, por exemplo, em proto. Clico aqui e vou lá, link. Aí, ele vai colocar aqui, ó, tá vendo? Texto para exibição. Em cima dessa palavra, ele vai me dar a mesma opção. Aí, por exemplo, eu vou procurar um arquivo que está no meu computador. Eu quero que abra deixa eu ver aqui, super apresentações, que é o material que eu vou mandar para vocês depois. Eu quero que abra isso quando eu clicar nesse link. Então, ok. Tá vendo que ficou azulzinho? Lá ficou como link. Se eu clicar enquanto eu estou mexendo, não acontece nada, tá, gente? Mas se eu colocar no modo apresentação, quando eu clicar aqui no texto, ele tem que acabar a telinha, a hora que eu clicar no texto, ele vai abrir para mim a apresentação, olha lá. Essa que eu vou mandar para vocês depois, tá? Então, ele já abre outra apresentação. Quero linkar uma apresentação na outra. É dessa forma que vocês fazem. Beleza? Esse recurso super prático aí, quando vocês querem abrir um texto, por exemplo, no meio da apresentação. Olha, gente, estou falando desse texto. Abre o texto, é só colocar um hiperlink dentro da sua apresentação. Estou tentando passar meio rapidinho, tá, gente? Vamos ver o que mais. Anotações. Ó, aqui, esse material que eu estou mostrando para vocês, como eu falei, ele foi um treinamento que a gente passou dentro da empresa. E ele é um treinamento que, assim, depois que eu montei ele, várias pessoas iam multiplicar ele, tá? Iam ministrar esse treinamento para os gestores. Então, o que eu coloquei em cada um dos slides? Vocês vão ver que cada slide, ó, quando a gente começa aqui, ó, ele tem um roteirinho aqui embaixo. Isso aqui é bem legal, que vocês podem montar o plano de aula de vocês nesses campinhos aqui de baixo. Então, por exemplo, ó, aqui eu coloquei, né, vídeo mais atividade, apresentar o vídeo, estimular a reflexão dos participantes sobre o que eles disseram do treinamento. Como que eu escrevo isso? Então, vou pegar aqui, ó, tá vendo? Esse não tem nada, ó. Normalmente a apresentação tá assim. Você montou o slide, tudo bonitinho, e aí você puxa, tá? Você segura e arrasta com a setinha para cima. Aí vai aparecer aqui, clique para colocar as suas anotações. E o que é bacana? Quando eu estou apresentando, tá? Quando eu coloco no modo apresentação no projetor, tá?
eu vou ver essas observações, eu vou enxergar isso aqui. Quem está assistindo lá, porque eu vou estar olhando no notebook, a pessoa que está projetando, que está assistindo, ela vai ver assim, ela não vai ver esse roteiro que está aqui de cada slide. Então, se eu me perco, às vezes, com a informação, eu consigo ler o que está escrito lá. A pessoa que está assistindo não vai saber o que está escrito. Então, é bem bacana. Como vocês vão estar transmitindo aí ao vivo, igual eu estou fazendo aqui para vocês, talvez não funcione. Mas quando vocês forem fazer uma apresentação ao vivo, é bem legal essa opção. E é legal para vocês marcarem, às vezes vai compartilhar uma aula com um colega, então podem colocar essas informações. Vocês estão vendo? Todos os meus slides, deixa eu ampliar aqui para vocês verem. Todos os meus slides têm o textinho embaixo do que está sendo falado, ó, o que é, como que funciona, como que é cada um dos processos que a gente colocou aqui dentro, tá? Cada texto, cada slide tem o que é para ser falado dele. Então, isso funciona muito bem aí quando vocês vão compartilhar material ou para você fazer o seu plano de aula em cima daqueles slides que você está montando. Vamos lá. Agora vamos para os recursos audiovisuais. A gente teve uma pergunta aí, né? Só teve uma perguntinha, mas quem foi que perguntou da música? Tá aqui no curso? Ah, será? Bom, vou explicar para vocês aqui como que funcionam os nossos recursos audiovisuais. Como que a gente insere, né, uma música ou um vídeo? Quando eu mostro esse texto aqui para vocês, ó, vocês não vão ouvir o som, tá? Mas eu vou colocar no modo apresentação, vocês vão ver que isso aqui é um vídeo que está no meu slide, ó. Isso é um vídeo, tá? É um vídeo que eu peguei do YouTube e eu coloquei aqui dentro da minha apresentação. Tem vários desses, ó. Esse aqui também é um vídeo, ó. Tá vendo que ele tá aqui, ó? Se eu colocar para rodar, ele também é um videozinho. Como que isso funciona? Tá? A gente vai em página inicial. Um segundinho aqui, peraí. Só voltar aqui no meu... Aqui. Inserir, deixa eu só tirar aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Ó, página inicial, né? Depois você vai lá em cima, ó. Inserir, mídia. Aqui no mídia, quando eu clico aqui na setinha para baixo, ele vai me dar as opções do que eu quero inserir. Então, eu quero inserir um vídeo. Como que eu faço? Eu tenho que ter esse vídeo dentro do meu computador. Então, ele tem que estar nos meus arquivos. Então, eu tenho um vídeo aqui, salvo, ó, vídeo. Computador, eu vou clicar inserir vídeo do meu PC. Então, eu vou puxar um aqui para vocês verem, ó. O Oliveira tá aí na escuta, ó. Vou pegar os da posse aqui, hein, Oliveira. Ó, vou pegar um do Rotary aqui, ó. Então, eu tenho esse vídeo salvo no meu computador e eu vou inserir ele aqui no nosso slide. Então, cliquei em cima do vídeo. Inserir vídeo. E aí, aqui, ó, o vídeo já está aparecendo. Se eu colocar aqui para fazer para vocês a apresentação, der um play, o vídeo já está rodando para vocês. Aqui vocês não vão conseguir ouvir, mas ele está com o som tudo normalzinho. Então, na hora que eu vou fazer a apresentação, a única coisa que eu vou fazer é dar um play nele. Tá? Acabou? Eu dou um ESC, ou eu passo, né, dentro dos meus formatos de apresentação, passo com a setinha para frente, e ele vai para a próxima tela. Certo? Então, aqui é o jeito que a gente insere vídeo. Ah, eu quero deixar esse vídeo, acho que tem um aqui que está diferente, quer ver? Vocês estão vendo que esse aqui, ó, tem uma bordinha redonda, né? Como que eu faço isso? Em cima do vídeo, quando a gente clica, ó, como eu falei para vocês, aparece várias funções de formatação, ó. Formatar, borda do vídeo. Ó, efeitos do vídeo, forma do vídeo. Então, eu quero que ele fique... Ó, assim, nesse formato. Olha lá, mudou, tá vendo? Forma do vídeo. Eu quero ele todo redondinho, igual tá aquele lá. Tá aí. Então, já dá para inserir um vídeo dentro da sua apresentação. Depois, se vocês quiserem dicas de como que vocês baixam um vídeo do YouTube para colocar na apresentação, para, né, fazer o vídeo ficar no seu computador,
me chamem lá no WhatsApp que eu ensino também, tá bom? Tem uma técnica bem facinho para fazer isso. É que é tanta coisa, tá, gente? Qualquer coisa que eu for comentando aqui, vocês vão me cobrando lá depois, para eu não esquecer. Vídeo. Agora, como que eu insiro uma música aqui? Acho que eu tenho uma música que está aqui só no final. Vocês não vão conseguir ouvir, mas essa tela aqui tem uma musiquinha. Como que eu insiro um áudio aqui? Tá? Então, vou voltar nessa tela. Eu vou ir mídia, áudio, tá? Áudio em meu PC. Então, aqui eu tenho que ter também essa música salva dentro do computador. É a mesma coisa, tá, gente? Ensino igualzinho do YouTube para vocês, que é facinho. Então, aqui eu procuro, né? Então, dentro do meu desktop, eu tenho uma musiquinha salva aqui. Eu vou lá, a música tá aqui. Clico na música, inserir. E ela vai aparecer esse alto-falantezinho aqui do lado. Antes vocês não vão conseguir ouvir, mas eu dou o play. Tá tocando a música aqui, tá? Vocês estão vendo que tá correndo, ó, os minutos, né? E ele te dá a opção também, gente, de você também formatar a música. Então, você consegue cortar o tamanho da música, se você quer colocar só um trechinho, o volume, tá? Alto, baixo, médio. Se é na sequência, se é entre os slides, se é em segundo plano, do jeito que vocês quiserem. Aqui a dica é ir fuçando, mas dá para inserir e é assim que a gente faz. É bem simples e fica bem legal nas apresentações. A outra cara, realmente, porque vocês estão montando. Tranquilo até aí, gente? Dúvidas? Tudo bem? É muita informaçãozinha, né? Tudo ok? Quietinhos eu vou seguir, tá? Bom, vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa? Cristina, boa noite. Pode falar. Boa noite. Dentro do áudio, eu sou professora, eu consigo pôr a minha voz, eu vou fazer o PowerPoint? Consegue. Foi eu que mandei essa pergunta. Você quer pôr a sua voz, né? Então, onde que eu vou? Ó, inserir, a mesma coisa, tá? Inserir mídia. Aí aqui, ó, quando você colocar áudio, ó, tá. Gravar áudio. Certo. Aqui, ó, você vai colocar aqui, ó, nome do som, por exemplo, aula 1, tá? Uhum. Duração do som. Ó, aqui você vai dar o play. Ok. Peraí. Estamos aprendendo juntos, tá? Esse pedaço. Aí, ó. Gravar áudio. Ó, som gravado. Aí aqui, ó, tudo que eu tô falando, ele tá gravando, certo? Certo. Ele tá falando, ó, eu tô conversando com você, ele tá gravando. Na hora que eu der um ok, o áudio vai estar gravado aqui. Aí eu coloco inserir, mídia, né? Vamos ver se ele vai aqui, peraí. Ele vai para o meu PC aqui nos sons. Deixa eu ver se ele ficou aqui, peraí. Eu achei que você queria quando a música era do PC. Nós vamos descobrir, peraí só um pouquinho. Ele não ficou aqui. Como que você chama? Eu, Andréia. Na hora que eu fui pôr para os meninos, o áudio... Onde foi, né? Para inserir, e aí ficou. Tá. Ó, vamos fazer o seguinte, para a gente também não atrasar. Eu vou buscar a informação certinha, porque eu tinha entendido que era só da música. Eu vou buscar o do áudio e eu trago para você. Pode ser? Pode ser, obrigada. Pode ficar tranquila que eu te mando ali no WhatsApp depois. Tá bom, Se mais alguém estiver lá, eu vou pedir, tá, gente? Bom, seguindo, tá? Pra gente também, tem bastante coisinhas aqui ainda, depois eu volto nesse ponto. Quando a gente, tem uma forma bacana da gente colocar a transição de slides. Eu vou colocar no modo apresentação para vocês verem o que é isso, tá?
Então, aqui, ó, vocês estão vendo que quando eu dou o Enter na tela, ele faz alguns efeitos, né? Ele vai lá, ó, joga o vídeo, sobe a tela, né? Vai passando os processos, ó, muda a tela, tá vendo? Ele vai mudando aqui, cada tela tem um efeito diferente. Como que a gente faz isso? Essas são as nossas transições de slide. Aonde que eu coloco esse efeito? Então, eu vou lá na frente, tá? Por exemplo, eu vou fazer a transição desse slide do primeiro para o segundo. Como que eu ponho isso? Inserir, desculpa, transições. Aí aqui, ó, ele tem vários formatos, certo? E aí, o que que eu vou usar aqui? Por exemplo, eu vou usar o empurrão, que é esse que vai para cima. Então, ó, ele já te mostra como que vai ficar. Apagar. Ele vai dar uma apagadinha para aparecer o outro. Dividir. Ó, aquele da cortininha lá. Cortinas abertas, igual aquele que eu coloquei naquele texto, ó. Então, ele faz a sua apresentação ficar bem bacana. Ondulações. Colmeia. Ele vai quebrar todo o seu texto. Tem bastante coisa, ó. Avião. Ó, quer ver? Nesse último aqui tem esse efeito, ó. A gente colocou aqui do aviãozinho, ó. Quer ver? Olha lá. Então, aqui, as transições, para cada slide, você pode usar a que você quiser. O que que é o ideal quando a gente monta uma apresentação? Não colocar a mesma para todos e não colocar em todos os slides, tá? Essas muito desenhadas, colocar um ou outro. Porque senão fica muito carregada a apresentação, a pessoa acaba não prestando atenção no texto, ela vai olhar só o vai e vem das telas. E aqui é a mesma coisa, tá, gente? Quando eu coloco a transição, ele me dá a opção do tempo de efeito. Então, para a esquerda, para a direita, para alguns casos aqui, e ele me dá a duração. Se eu quero que seja bem rapidinha, eu ponho menos tempo, se eu quero que tenha mais tempo, eu ponho aqui. Se eu quero que ele tenha um sonzinho, bomba, aplauso, por exemplo, acabou a sua aula, você quer colocar um sonzinho de aplauso, põe uma transição para a tela final com aplauso, ele vai bater umas palminhas aí para vocês. É uma explosão, um empurrão, ele tem barulhinhos bem bacanas aí. Se eu colocar aqui, vocês não vão conseguir ouvir, mas depois vocês testem, fica muito legal nessas apresentações, tá? Então, essa é a nossa transição e as nossas animações. O que que é a animação? A animação é para o texto ir surgindo. Então, como que funciona? Por exemplo, ó, nessa tela, eu tinha bastante coisa para colocar aqui, tá? Se eu coloco tudo de uma vez, a pessoa não vai prestar atenção. Então, primeiro eu coloquei, ó, isso aqui é um Smart Art, daquele jeito que a gente colocou. E aí a gente coloca, ó, atitude, proatividade, eu vou explicar o que que é cada um desses conceitos. Então, eu vou dando Enter, vai aparecendo. Atitude é fazer acontecer. Proatividade é buscar oportunidade. Necessidade de paixão é estar de corpo e alma. Significado é buscar motivadores. E por aí vai. Então, isso aqui, tá? São as nossas animações. E como que a gente insere isso dentro do texto? Para aparecer essa figurinha aqui. Então, eu vou lá em inserir. Desculpa. Toda hora eu acho que é no inserir, né? Animações. E aí, ele te dá essas opções aqui, ó. Você vai clicando na setinha, vai aparecer um monte de tipo. Então, vamos supor que eu quero que apareça essa cabecinha pensante aí, surgindo. Então, vou no surgir. Então, quando você coloca no modo apresentação, vai aparecer lá, locus de controle, eu dou um Enter e aparece a cabecinha. Então, isso é uma animação. Eu quero colocar ela rodando aqui, né? Para falar para a pessoa que ela está pensando um monte. Ponho ela girando, olha lá. Então, aqui, gente, a mesma coisa, tá? Se eu quero que ela demore um monte para girar, ó, eu posso aumentar o tempo, certo? Ó, cliquei na figura, já me dá todas as opções aqui de formatação. Eu quero colocar ela apagando, olha lá. Ela apagou, tá? Vou colocar ela em strings. Do jeito que vocês quiserem, tá? Em looping, olha lá, rodando dentro da tela. Fazendo um desenho aqui dentro. Você tem que desenhar o looping, peraí. Voltas, olha lá. Certo?
Aqui, se você mexe, aqui você muda a trajetória. Depois, mas isso aqui é um pouquinho mais complexo. Então, a animação, gente, ela dá dinamismo para a apresentação. Ela deixa a apresentação mais divertida também. Usem, mas sempre moderadamente também, para a pessoa não ficar perdida e não prestar atenção no que está sendo escrito. Esses recursos ajudam a dar uma relaxada, uma descansada dos textos, mas eles, se em exagero, eles acabam cansando e tirando o foco do que vocês estão falando. Certo? Que mais? Depois a gente faz a animação, transição de slide, designer. Vamos formatar o fundo dessa tela. Como que a gente faz isso? Deixa eu só tirar essa animação daqui. Como que eu tiro o formato fundo da tela? Eu vou aqui em design, e aqui o próprio PowerPoint, ele me dá algumas opções de fundo. Tá vendo? Eu vou clicando, ele vai mudando o fundo. Tem várias opções, ó. Para quem não manja muito, não domina muito o PowerPoint, é uma opção bem legal, porque ele já te dá até a paleta de cores, embaixo aí das cores que ele vai usar para o seu slide, e te dá vários formatos pré-definidos para você poder usar. Agora, para quem está mais familiarizado, se não quiser usar nada disso de design, eu não quero usar nada disso, eu quero usar minha tela, e eu quero só formatar o fundo, eu quero pôr um fundo escuro. Então, você vai lá, ó, formatar, ó, design, tá? Formatar fundo de tela, aqui no personalizar. E aí, ó, preenchimento sólido, eu quero pôr tudo azul, ó, tudo azul marinho, né, meio roxinho aí. Tudo laranja. Eu quero colocar gradiente, então ele vai preencher de uma forma que não seja igual, ó lá, tá vendo? Ele vai dando um degradê. Eu quero colocar uma imagem com textura, então ele te dá opções também. Mas eu quero uma imagem que está no meu computador para pôr no fundo. Então, inserir, vamos supor que é uma imagem lá do meu computador, ó, eu vou colocar essa. Na minha tela. Então, ele vai te dando as opções para você colocar. Preenchimento com padrão, aí se você quiser colocar essas texturinhas que o próprio programa te dá, ó. Então, isso aqui, gente, tem muita, muita, muita coisa. Quanto mais vocês forem fuçando, mais coisas vocês vão encontrar aí de bacana. Tá? Mas essas são as ideias para você formatar o fundo da tela e fazer os seus slides ficarem mais bonitos. Aqui no tamanho do slide, é só se você quiser mudar. Por exemplo, eu quero fazer um slide vertical. Então, você muda aqui do slide e você pode selecionar aqui, ó, por exemplo. Aquele formato. Ó, você põe no garantir o ajuste. A gente usa para folha sulfite, tá? Ele tá em paisagem, mas ele é do tamanho de uma folha sulfite. Ok? Então, isso aqui é bem simples. E aí, gente, depois que você montou toda a sua apresentação, colocou todos os recursos, fez ficar bem bonito, bem bacana, como que você faz para apresentar isso de uma forma legal? Primeiro, né, vocês viram que eu tô fazendo aqui toda hora, eu tô vindo aqui nessa telinha aqui embaixo, né, que coloca a apresentação de slides. Vocês podem colocar aqui e já vai seguir sua apresentação, né? Vocês podem ir dando o Enter, apertando com a setinha para a direita, a setinha para a esquerda e passando seus slides. Mas eu quero que isso vá passando automaticamente. Como que eu faço isso? Primeiro, uma dica aqui, tá? Entre parênteses. A mesma funcionalidade dessa telinha aqui, se eu apertar F5 no meu computador, ele faz a mesma coisa, tá? Às vezes está mais fácil aí do que vocês irem clicando lá embaixo, apertou F5, ele já abre o modo apresentação. Então, como que eu faço aqui para fazer uma apresentação legal? Eu vou lá na apresentação de slides e vou em configurar apresentação de slides. Aí, o que eu vou fazer? Então, vai ser uma apresentação exibida por um orador? O que significa isso? Que vai ter uma pessoa apresentando na tela inteira, como eu estava fazendo agora com vocês. Vai ter uma janela, se eu fizer assim, ó, quando eu ponho no modo apresentação, quando eu puser no slide, tá, quando eu puser no projetor, vai aparecer uma outra tela para mim com o próximo slide. Então, ele vai me dando um spoiler de essa próxima página, para eu já saber, sabe, para você não perder o assunto do que você está falando. Outra situação. Eu quero eu montei uma apresentação, né, sobre um projeto e eu quero deixar num stand rodando dentro de uma feira.
põe apresentado em um quiosque, tela inteira, e coloco. Então, quando eu colocar aqui, tá? Eu não estou mexendo na tela. Ele vai começar a passar os slides automaticamente. Depois ele vai mexendo, ele vai mudando os slides automaticamente. Vocês vão colocar todos os prazos para isso aqui, ó. Apresentação tela inteira, mostrar todos os slides, e ele vai apresentando para você do jeito que você quiser. Só ver aqui, ó. Aqui é sem narração, se você não for ter nenhum tipo de áudio. Sem animação, se não tiver nenhum tipo de... Se você não quiser que fique passando aquelas animações que a gente colocou. E, ó, é a cor do apontador do laser. O que é isso aqui, ó? Quando você coloca apresentado por uma pessoa, exibido por um orador, ele vai te dar a opção, né, da cor, por exemplo. Coloco a opção do laser para fazer a apresentação. Dou um OK. Quando eu coloco na apresentação, aqui vocês estão vendo meu cursor, né, a minha setinha. Se eu quiser que isso vire igual aquele laser quando a gente usa, né, para fazer a apresentação, eu vou com a tela, com o botão direito do meu mouse e coloco lá, ó, opções de ponteiro. Aí, ó, apontador laser, olha lá. Na hora que eu for mostrando, eu tô passando com o mouse, tá, gente? Mas ele não tá com o cursor. Ele tá mostrando como se fosse um laser na minha apresentação. Tá vendo? Ó, quando eu for sinalizar, tudo que eu for pôr na apresentação, ele vai mostrando como um laser. Isso aqui é para uma apresentação ficar mais bonitinha, para ela ficar mais interessante. Não que não funcione de outras formas. É um recurso a mais que eu estou compartilhando com vocês. Aqui ainda, tá? Dentro de apresentação, configurações, mostrar slides na sua apresentação. Se você quer pôr todos os slides, né? Então, por exemplo, eu tenho 46 slides. Então, eu deixo de 1 a 46. Só quero passar do 1 ao 10. Então, quando eu puser no modo apresentação, deixa eu voltar. Ele não vai deixar eu passar do slide 10. Aí, ó, passou do slide 10, ele saiu da tela. Aí vocês escolhem quantos slides vocês querem colocar. Isso, principalmente para apresentação em quiosque, é bem interessante. Aqui, quando você coloca que é apresentado por uma pessoa, né, apresentado exibido por um orador, você pode colocar, se você quer usar o intervalo, a pessoa vai mudando manualmente, né, colocando o Enter, ou se ela usa intervalo. Então, em cada 5 segundos, você muda o slide muda sozinho. Então, você coloca dessa forma, ele vai mudando em intervalos. Aqui é só quando você tem outros recursos de monitores, é um pouco mais adiante aí. Então, acho que da parte de apresentação, o principal é isso. Alguma dúvida aqui, gente, para a questão de apresentar, de como colocar isso, de como executar, tranquilo? Acho que isso aqui é simples, né? Se você quiser gravar a apresentação, você pode gravar aqui também, tá? Bom, então vamos para uma outra parte aqui legal. Então, eu fiz todo esse material e eu quero que isso aqui vire imagens, tá? Quero que vire fotos. Montei as telas e, por exemplo, eu quero que isso aqui vire fotos, eu vou montar uma apostila com meus slides. Então, como que eu faço isso? Eu vou aqui em arquivo, salvar como. Aí, aqui, ó, tá o nome do meu arquivo e aqui tá essa setinha aqui, ó. Se eu clicar, ele vai me dar um monte de jeito de salvar isso aqui. Como que eu salvo para isso virar foto? Formato de foto, JPEG ou PNG. São os 2 formatos mais comuns que a gente tem aí para fotos. Eu vou salvar para vocês verem como fica, tá? Se eu salvar em PNG, primeiro ele vai me perguntar se eu quero salvar todos os slides, eu vou salvar apenas esse, tá? Para ser mais rápido. Esse que eu estava mostrando para vocês. Lá em PNG, dentro da onde está o curso aqui. Então, como que ficou aqui, ó? Aquela tela. Demora um pouquinho meus PNGs para abrir aqui, tá? Aquela tela virou uma foto, tá?
Então, eu quero imprimir o slide, tá aqui, ó, virou uma fotinho, tá? Então, é bem legal quando vocês querem fazer algum tipo de impressão realmente do material. Eu quero salvar esse conteúdo e montar uma postirinha com espaço para a pessoa fazer anotação. Como que eu faço para ela fazer anotação em cada slide? Eu vou em página, lá de novo, arquivo, imprimir os slides. Aí, por exemplo, eu vou imprimir todos. Aí aqui, ó, inteira, aí você vai procurar anotações, estrutura de tópicos, 3 slides, 2 slides, 6 slides. Então, eu quero só as fotinhos. Se você puser assim, vai aparecer dessa forma. Aí eu quero imprimir com o campinho para anotações. 3 slides. Você consegue imprimir com um espaço para a pessoa fazer a anotação do lado, né? Então, é legal quando você vai fazer um treinamento, uma aula específica que a pessoa precisa anotar em cima do que você está apresentando. Fica bem bacana também. Vamos ver o que mais aqui. Aí tem um slide, quando você quer colocar só várias fotinhos, 2 fotinhos, vários slides em uma só, né? Às vezes só para a pessoa ter referência, para você fazer a impressão. Isso você também pode salvar em PDF, se você quiser só mostrar, né? Sem fazer nenhum tipo de impressão, é só clicar aqui. Vamos ver o que mais aqui. No salvar como, tem uma outra opção bacana. Por exemplo, eu fiz isso aqui, né? Montei um monte de tela e vou querer que esse material vire um vídeo. Quero transmitir isso no formato de um vídeo. Como que eu faço? Eu vou aqui em arquivo, tô com um slide prontinho, tá? Tudo prontinho, já coloquei música, coloquei tudo que eu queria. Salvar como. Aí aqui, em vez de eu escolher algum tipo de formato de imagem, eu vou aqui, ó, vídeo em MPEG 4. Salvo. E aí vocês vão ver, ó, tá vendo que aqui embaixo, ó, ele tá salvando. Ele vai demorar bastante, tá, gente? Mas eu vou mostrar para vocês eu vou parar aqui e vou mostrar um para vocês que a gente fez recentemente para o Rotary. Tudo feito no PowerPoint, só para vocês entenderem como que funciona aqui. Peraí. Um segundinho. Eu já tô terminando, tá, gente? Juro. É muito detalhezinho para a gente passar em uma hora só, né? Ó. Esse vídeo aqui, ó, todos são slides, foram formados em um vídeo. Então, tem as animações, tem as transições, porque para o vídeo ficar mais dinâmico e mais legal. Colocou, vocês não estão conseguindo ouvir, mas ele tem uma musiquinha no fundo. Tá vendo? Tudo é slide. É uma base igualzinha essa que eu estou construindo com vocês aí. Tá? Inclusive, aqui no final, ó. Tá vendo? Isso aqui, ó, é a ideia de design que ele mesmo sugeriu pra gente. Então, são telas bem simples que a gente criou internamente e depois transformou num vídeo. Tá? E é uma coisa que a gente acaba usando bastante aí no nosso dia a dia de trabalho, né? Do Rotary a gente usa muito isso. Então, fica bem fácil aí para trabalhar. Acho que aqui tem a opção também de vocês salvarem em PDF, igual a gente salvou lá, igual eu ensinei vocês, né? Se vocês quiserem que vire um documento. Também a mesma coisa, tá? Todas as telas. Ele sempre vai pedir para você, se você quer salvar um só ou todos, quando for imagens separadas. Agora, quando for, se você salvar dessa forma, assim, ele vai ficar tudo na sequência, ele vai salvar todos os slides. Se vocês quiserem só alguns, tem que ir no salvar como, PDF, e aí vocês têm que escolher aqui, ó. Aqui, ó, opções, aí você tem que escolher quais slides que você quer salvar desse formato. Tá? É tudo como eu falei para vocês, tem que dar uma fuçadinha aí que vocês vão aprendendo muita coisa legal. E aí aqui, gente, acho que das funcionalidades, né, o que eu tinha para passar para vocês, eu passei e eu vou colocar para vocês depois dessa forma assim, ó. Então, tudo que eu coloquei, o tipo de fonte, aonde está, né, no Word, na página inicial, fonte, maiúsculo, minúsculo, também está lá.
pincel de formatação, página inicial na área de transferência. Então, todos esses recursos, eu estou colocando para vocês o caminho principal de onde vocês encontram, porque é tanta coisinha que, às vezes, na hora que vocês forem mexer, fica difícil de lembrar. Então, eu fiz isso para todos esses que eu mostrei para vocês, tá? Fui fazendo esse mesmo roteiro. Tudo que eu passei, eu fui colocando aqui onde vocês acham, né? Aqui é o conceito do PowerPoint, que eu comentei com vocês. Mesma coisa, tá? Então, tá tudo aqui do jeitinho onde vocês acham, conforme eu fui passando. E aqui, gente, para quem faz apresentação, são só algumas regras aí, algumas dicas bacanas para ajudar nisso. Então, quando a gente monta uma apresentação de PowerPoint, tem uma regra geral, que é tomar bastante cuidado com os excessos. Então, todos esses recursos são muito legais e deixam as apresentações dinâmicas, divertidas, criativas, mas se a gente põe tudo, muita cor, muita figura, muita imagem, muito texto, muita música, fica muito cansativo, e aí a pessoa que está assistindo, ao invés dela se interessar pelo assunto, ela acaba perdendo o foco, como eu fui comentando aí com vocês. O tamanho da fonte, a gente sempre tenta usar o maior possível. E dentro de slide, sempre usar o mínimo possível de texto. O mínimo possível. Os slides, eles têm sempre que ser mais enxutos. A gente tem que ter... O texto tem que estar na nossa palavra, né? No que a gente está apresentando. E os slides apresentarem só o que dá o insight para a gente poder fazer a apresentação. E dessa questão dos textos, a gente tem uma metodologia que até está nesse material que eu vou compartilhar das super apresentações, que é a metodologia ouro, prata, bronze. Que no slide você tem que usar. Ouro seria assim, por exemplo, o que tem aqui, né, em destaque. Né, uma palavra, uma frase grande. Prata, um descritivo disso que eu estou falando para vocês. Um pouquinho de texto, né, um textinho intermediário. E bronze é o que eu estou falando para vocês. Nada disso está escrito aqui, mas é o que eu estou comentando em cima do que está no slide. Então, essa metodologia é legal para vocês criarem textos bem legais nos slides. Tomar bastante cuidado, né, com cores das letras e os fundos, porque às vezes você monta uma apresentação linda no computador, a hora que você joga num projetor, a sala está clara, a letra é amarela, o fundo é branco, as pessoas não conseguem enxergar, então tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? Ou eu ponho toda a tela preta, né, fundo preto, escrito em vermelho ou em amarelo, fica cansativo para a vista, então também tomar um pouquinho de cuidado com isso. E aqui, a gente sempre usa letras simplificadas. A gente tem um monte de tipo de letras. E tem aquelas letras mais rebuscadas, igual de convite de casamento, né? Que a gente fala. Nos slides, sempre usem as letras o mais simples possível. Quando as letras são muito rebuscadas, as pessoas, às vezes, podem ter dificuldades para entender, tá? Para assistir mesmo. Então, é isso. Eu agradeço, mais uma vez, pela oportunidade. Vou repetir o recadinho dos meninos aí para vocês marcarem a presença. Desculpem, tá, porque acho que era um curso de 2 horas mesmo, porque são 2 temas longos. Agradeço para quem conseguiu ficar. Espero ter conseguido passar para vocês aí um pouco do que eu conheço. Como eu falei, eu não sou profissional aí do assunto, mas isso é o que eu uso no meu dia a dia. Então, a minha ideia, né, quando os meninos me fizeram um convite, realmente era compartilhar com vocês um pouco do que eu conheço, tá? Que não é muita coisa. Espero que acrescente para a vida profissional de vocês, né? Que tenha dado para absorver algum conteúdo. Vou ficar à disposição. O meu contato tá no chat, tá? Do WhatsApp. Eu vou colocar aqui também. Deixa eu colocar aqui no chat aqui. Tem umas pessoas que não estão lá, né? Quem quiser falar comigo, quiser mais informações, quiser algum material que eu comentei aqui, porque eu comentei tanta coisa que a gente tem no dia a dia, se vocês quiserem alguma coisa diferente, falem comigo, me peçam, eu vou mandando para vocês a hora que eu for conseguindo aqui. Tá bom? Muito obrigada mesmo, agradeço, espero que tenha contribuído com vocês. Meninos, gratidão eterna aí pelo espaço, pelo aprendizado. Rotary é isso, tá? A gente tá junto aí. Muito obrigada e boa noite para vocês, tá? Só para encerrar, pessoal, então eu quero agradecer a presença de todos e realmente, Cristina, muito obrigado por ter compartilhado seu conhecimento hoje com a gente e amanhã nós vamos estar dando continuidade nas aulas, no mesmo horário, às 7 horas. Tudo bem com vocês?
Então por hoje é só. Muito obrigado. Não se esqueçam de confirmar a inscrição de vocês, tá bom? No grupo do WhatsApp está lá o link para vocês ganharem o certificado, tá bom? Como faz para marcar presença? Como, Fábio? Para marcar a presença? Isso. É através dele que a gente vai emitir o certificado para vocês. Mas como que eu faço? Você está no grupo do WhatsApp, Fábio? Sim. Sim? Eu mandei lá um link. É só você clicar nele e acabar preenchendo lá. Deixa eu só abrir o WhatsApp aqui no meu celular, que daí eu já reforço de novo. Só um momento. Confere se você consegue ver a mensagem para mim, Fábio, por favor. Fábio? Vocês também estão no grupo do WhatsApp? Conseguiram receber? Só para eu conseguir medir aqui. Todo mundo recebeu? Recebi. É só escrever o meu nome, Isso, é só preencher ali. tá? Porque tem pergunta e resposta ali, a gente não coloca nada. Ó, o nome completo. Pergunta se vocês tiverem alguma dúvida que vocês queiram fazer, que daí a gente também pode estar anotando aqui, encaminhando tanto para a Cristina, ou eu respondo, ou o João responde. O feedback, ali é no caso, se vamos supor, vocês têm alguma sugestão para que nós possamos melhorar nas próximas aulas, porque basicamente vamos estar juntos até domingo. Ou se vocês preferirem, também pode chamar a gente pelo WhatsApp, que daí a gente responde durante o dia também. Mais alguma Tá joia. dúvida? Obrigada. Pois não, Lilian? Não, tá jóia, obrigada, já tirou minha dúvida. Tudo bem, Uma então. dúvida. Acho que eu não estou no grupo do WhatsApp aí, porque eu não consegui ver essa. Eu só estou no que eu tinha escrito lá, que a pessoa me mandou, que ia começar hoje. Certo. Tem como inserir? Fábio, eu acabei de mandar aqui no chat. Você consegue ver? Aí no feedback, se você quiser, Fábio, você pode colocar o seu telefone no WhatsApp, que daí é só a gente tem acesso, daí a gente coloca no grupo também. Ok, Pode ser? pode. Tudo bem, então. Obrigado. Mais alguma dúvida? Não, tranquilo. Não? Então a gente encerra por aqui e até amanhã. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Noite.